Seguinte, o Cidade Alerta teve acesso com exclusividade ao depoimento do humorista que matou a Raíssa. Ele vai falar agora. Marcelo, o humorista, conta como tudo aconteceu no dia do crime. É o beijo da morte. É o beijo da morte. Esse cara, ele inventou a história. A menina estava vindo trabalhar em São Paulo achando que tinha conseguido um trabalho. Era mentira, ele inventou. Ele estava tentando mexer com a cabeça dela porque ele queria ter algo com ela e ela jogou ele para escanteio. Foi um 7-1 ele, né, Guto? Ele é um 7-1, ele passou uma conversa nela. Detalhe, ô Guastelli, ele entrega todas as pessoas que o ajudaram. Ele vai falar agora. É um depoimento revelador que você vai acompanhar no Cidade Alerta. Ele queria ter um relacionamento com ela, ela não quis. E eles tiveram uma discussão, ela falou, tô indo embora, tô indo para São Paulo. Ele não contou que era uma mentira. Aí ele fala, então vem cá, me dá um tchau, então deixa eu só te dar um beijo de despedida. Quando ela se aproxima, ele pega e esgana a moça, mata essa moça dentro da casa dele. Ele vai falar, reportagem inédita e exclusiva na tela do Cidade. Como um réu, confesso, as provas agora reconstituem o que aconteceu com Raíssa Suelen. O último registro em vídeo, o último sorriso, até a confirmação da morte e do local onde o corpo foi encontrado. Essa é a versão de Marcelo Alves dos Santos. O humorista de 40 anos conta como e por que matou Raíssa. Eu me declarei para ela, eu falei, não tem São Paulo, não tem viagem, não tem emprego. Eu trouxe você aqui porque eu estou gostando de você. E eu me declarei para você, estou me declarando agora. E eu quero ficar com você. E quando eu falei isso, ela falou, você é mentiroso, você disse que tinha emprego em São Paulo, disse que ia para São Paulo, você está mentindo. Como é que eu vou ficar com você, seu gordo, feio, mentiroso, nojento? E começou a gritar alto. E eu fiquei com muito ódio, sabe? Muita raiva e perdi a cabeça. Eu nunca toquei na Raíssa, nunca nem dei um abraço, nunca nem dei um beijo. Só que nesse dia eu perdi a cabeça e coloquei o lacre nela e não sabia o que fazer mais. Segundo Marcelo, Raíssa foi morta porque ofendeu ele. A jovem de 23 anos teria insultado o homem que esperava um amor correspondido. E o que acontece a seguir é o capítulo de um segundo crime: ocultação de cadáver. Quando eu voltei pro corpo, daí eu fiz um processo bem rápido, né? Tinha uma lona lá, enrolei ela e comecei a passar umas fitas. E coloquei passar umas fitas em volta do... Fiz um embrulho, né? Do corpo todo? Do corpo todo. Depois de enrolar o corpo em uma lona, Marcelo pede ajuda do filho. Johnny Alves não estaria em casa. E quando chega, Marcelo conta o que aconteceu com Raíssa. Johnny, o filho de Marcelo, se torna cúmplice. Eu voltei para casa, coloquei de ré e eu coloquei o corpo dela sozinho, né? Coloquei no porta-mala, coloquei um pano branco preto em cima e saí. O Johnny foi com o senhor? Ele foi comigo. Foi? Ele foi dirigindo. Eu falei, Johnny, me deixa aqui em tal lugar e vai embora, cara. Johnny dirige até as margens de uma estrada de chão. Ele ajuda o pai com o deslocamento até o local onde o corpo de Raíssa seria deixado. Johnny confessa que participou e que teria feito isso por compaixão ao pai. No momento de desespero, por amor e compaixão ao meu pai, eu sei que eu errei, não estou aqui para justificar o meu erro, mas para assumir ele. Mas foi por pura compaixão, por amor. Na hora do desespero, eu nunca cometi um crime, ele nunca tinha cometido um crime, mas falando por mim, eu entrei em desespero, eu não sabia o que fazer e naquele momento, no calor da emoção, eu dirigi o carro. Foi aqui que o crime aconteceu, nessa casa azul onde Marcelo morava. Aqui a garota foi morta por asfixia. Na garagem, muita bagunça e uma mala com restos de uma barraca de acampamento. Segundo a defesa de Marcelo, partes dessa barraca foram usadas para embrulhar o corpo da jovem.
Raíssa foi enterrada em uma cova rasa. A área de mata fica a poucos quilômetros do bairro onde Marcelo mora. E agora, dúvidas. Será que tudo que Marcelo contou é verdade? Os argumentos, as declarações prestadas por ele estão sendo quebradas. A gente verifica ali que há uma mentira e essa parte do privilégio buscado por ele, da violenta emoção ali, a gente acredita que não houve. E, além disso, a questão da ocultação do cadáver também ficou praticamente demonstrado que houve já uma preparação para essa ocultação do cadáver. Então, ele tinha em mente, desde o início, matar a Raíssa e ocultar esse cadáver. Esse depoimento pode trazer pistas se o crime foi premeditado ou não. Sentado na frente da delegada está um amigo de Marcelo. Esse amigo é dono do carro usado no crime e revela, um dia antes do assassinato de Raíssa, Johnny, o filho de Marcelo, pediu o carro emprestado. Seria isso uma coincidência ou parte de um plano? Na verdade, quando eles pediram o carro, foi num domingo à noite, Quem que pediu o O carro? Johnny emprestado. Ele falou que eles iam pegar um armário, Aí pediram o carro emprestado, porque como eles têm moto, E eu emprestei. No final do dia, eu acho que era por volta de umas 18, pouco próximo às 19 horas, o Johnny foi levar o carro novamente. Agiu normal, agradeceu, falou que deu tudo certo, pegou a moto, foi embora, guardei o carro e foi assim. O crime teria mesmo acontecido por uma declaração não correspondida ou planejado por uma desavença antiga. Raíssa morou por 2 meses com a nora de Marcelo, agora ex-esposa de Johnny. Nessa carta, a mulher desmente essa versão. Conta que Marcelo inventou a história da briga, que nunca existiu, que está sendo atacada e que só descobriu o que aconteceu quando o caso veio à tona. Abre aspas. No dia que tudo aconteceu, eu estava trabalhando como sempre. Quando cheguei em casa na segunda, aparentemente estava tudo normal. Reparei apenas que a casa havia sido limpada, mas não dei importância. Fecha aspas. Ela finaliza dizendo que acreditou que Raíssa estava desaparecida. Mas 7 dias depois, a verdade veio à tona. Raíssa foi morta por Marcelo. Johnny responde em liberdade por ocultação de cadáver. Foi solto depois de pagar uma fiança de R$500. Na justiça, a expectativa é que o caso vá a júri popular. Mas isso ainda não tem uma data definida para acontecer. Enquanto a família espera uma resposta com uma condenação, também fica na expectativa pela despedida. O corpo de Raíssa Suelen já foi levado de Curitiba, no Paraná, até Paulo Afonso, no interior da Bahia. E a cerimônia de despedida deve acontecer nesta quinta-feira. Eu espero justiça, eu espero que ele continue preso, tanto ele quanto o filho dele. Olha, ótima reportagem da Beatriz Frenner aqui, direto do Paraná, direto de Curitiba. E agora, o Cidade Alerta teve acesso a esse depoimento com exclusividade. É ele falando. Eu estava assistindo o Balanço Geral da Tarde hoje com o meu amigo Passaia e eles mostraram ao vivo a audiência de custódia. E na audiência de custódia já falaram, você vai ficar preso. Ele está preso. E aí ele conta tudo para a polícia. O que ele fez depois do crime? Ele diz que ela ficou nervosa com ele e começou a xingá-lo. E se isso aconteceu, ela tinha que xingá-lo, porque ele inventou a história de São Paulo para ela. Que tinha emprego, que ela podia vir, e ela estava com as malas no carro. E ele disse que falou a verdade para ela, que não tinha emprego nenhum. Ela queria que ele batesse palma para ele, falar, obrigado por você ter me enganado. Ela soltou os cachorros nele, ficou nervosa com ele. E aí ele ficou irritado e matou. Eu não sei se essa história é muito real. Como a gente teve acesso com exclusividade, dá uma olhada nesse trecho logo depois do crime. Olha o que ele fala, vamos ouvi-lo. Tá. E a partir disso, o que aconteceu? Daí eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer. Eu mandei uma mensagem pro meu filho, menti para ele, Falei, tem almoço aqui, ele roda Uber e come fora, Se você quiser vir para cá almoçar. Aí ele falou, aconteceu alguma coisa que ele já conhece, Aí ele voltou. Quando ele voltou, eu tinha coberto ela. Não, mas antes disso, quando eu voltei pro corpo, daí eu
fiz um processo bem rápido, né? Tinha uma lona lá, enrolei ela e comecei a passar umas fitas. Entendeu? Lona de que cor? A lona azul. E coloquei passar umas fitas em volta do... Fiz um embrulho, né? Do corpo todo? Do corpo todo. E aí? E aí, quando meu filho chegou, eu falei, fiz uma besteira, fiz uma na minha vida, cara. Aí ele falou, o que foi? Aí eu mostrei assim no canto, ele falou, o que é isso? Eu mostrei um pouco assim, aí ele se desesperou. Disse que eu destruí com a minha vida, por que eu tinha feito isso? Entrou em desespero lá. E eu não tinha mais o que fazer. E aí, a partir disso, o que aconteceu com o corpo? O senhor então não chamou socorro? Não. Porque já estava em óbito, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, fica no quarto ali, cara, eu vou tentar resolver esse problema. Ele falou, mas não tem jeito mais, o que o senhor fez foi muito grave. Aí ele foi lá pro quarto chorando e eu coloquei ela no carro, entrei de ré, coloquei ela no carro. Que carro que era? Um Captiva, não era meu, era emprestado, de um amigo meu. Esse carro tá com o senhor ainda ou não? Não, eu devolvi no mesmo dia. Quem que é o amigo? É, E o por que ele emprestou o carro pro senhor? ele sempre presta, né? Tem uma relação de irmão, né? Ele comigo, com meu filho também. Tá, aí o senhor pegou, colocou o corpo no porta-mala da Captiva e... Não, antes de colocar o carro na Captiva, eu saí e fui jogar fora as coisas dela. O senhor no jogou? porta-mala. As roupas, tudo? E o senhor jogou aonde as coisas dela? Joguei num terreno baldio. Perto lá da casa do senhor? Perto. A mala, tudo? Tudo. E a jaqueta dela, que tava? Também. Ela só ficou com a roupa mesmo. E o enforca-gato, o senhor já tinha tirado do pescoço dela? Sim. E esse enforca-gato? Eu joguei também. Jogou junto com as coisas? Nesse terreno? Se não me engano, eu joguei... não lembro. Eu coloquei tudo junto. Sacola. Tá. E aí? O senhor foi lá, jogou as coisas nesse terreno, voltou, colocou o carro na garagem? Eu voltei para casa, coloquei de ré e eu coloquei o corpo dela sozinho, né? Coloquei no porta-mala, coloquei um pano branco, preto em cima e saí. O Johnny foi com o senhor? Ele foi comigo. Foi. Ele foi dirigindo. Eu falei, Johnny, me deixa aqui em tal lugar e vai embora, cara. Aí ele foi comigo, paramos, num lugar lá em Araucária. Eu desci, peguei e ele foi embora. Colocou o pano preto em cima e o Johnny foi dirigindo, então. E eu fiquei com a enxada lá, cavando lá. Já era noite. Já era noite? Que horas que era? Tava anoitecendo, ia dar umas 18 horas. Tá, e esse lugar em Araucária, o senhor conhecia já? O que é esse lugar? A gente conhecia que a gente fazia entrega, né? Desculpa. Entrega de gás, né? Existe entrega, a gente levava por lá. E esse lugar é um endereço? É perto de alguma coisa? É perto de uma empresa, só que é bem deserto, assim. Empresa sabe? do quê? Eu não lembro. Mas o senhor está disposto a levar nós até lá? Sim. E aí o senhor estava com uma enxada, então? Ele até o momento do crime, ele era um cara trabalhador, porque ele fazia aplicativo, ele fazia entrega
ele fazia gás, ele arrumava vários bicos. Para quê? Para no final de semana ele ter agenda livre para fazer shows. E se tem plateia ou se não tem bilheteria, ele fazia stand-up comedy. Ele fazia shows de comédia. Ele é humorista, fazia piada. Só que ele se torna um criminoso ao matar esta garota. O Guastelli falou que ele tinha uma paixão platônica por ela. Quantos anos ele pode pegar de cadeia, Guastelli? Aí é um feminicídio de 20 a 40. Eu acredito aí que vai ser condenado pelo tribunal do júri uns 30 a 32 anos, Gotino. O filho tá falando a verdade, né? Eu acredito no filho, porque ele falou que fez de coração para ajudar o pai. Realmente ele chegou e o pai mostrou o que tinha feito, que já tinha matado, o corpo estava no quarto. Mas então... isso não livra o filho do processo. Não, da ocultação de cadáver não. Ele vai responder pela ocultação de cadáver de 1 a 3 anos. Olha, eu acreditei no filho, mas isso não quer dizer que o filho mereça receber um atendimento especial. Mas eu vi verdade, o filho falando assim, era meu pai me pediu e eu não sabia o que fazer, mas eu também destruí a minha vida. Mas eu estou vendo o meu pai destruindo a própria vida. Ele falou ao vivo conosco ontem, foi uma entrevista comovente. O pai vai ficar na cadeia, né? E o filho, né, como a pena máxima é 3 anos, é primário bons antecedentes, vai responder o processo em liberdade e vai depois a pena ser, vamos dizer, convertida, né, em prestação de serviços à comunidade. Muito bem, o Guastelli entende da lei, ele já conta o que vai acontecer.